Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, nossos amigos e amigas do PodQuest, o seu podcast jurídico, no qual nós conversamos e debatemos temas relevantes da atualidade sobre um olhar do direito, de professores do direito. Essa é a nossa ideia, a nossa proposta. Estamos aqui ao lado do nosso amigo Willy. Tudo bom, Willy? Tudo bem? Boa tarde, tudo bom com vocês? É um prazer mais uma vez estar ao lado do Dr. Tiago, um amigo, um grande profissional de direito e também na presença do nosso ilustre convidado. Tudo Vamos lá. bom? Estamos aqui com o doutor Luiz Felipe Ferreira de Oliveira. Doutor Luiz Felipe, ele é advogado, é professor, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Prazer imenso tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Thiago, Willis. Vamos aí bater um papo bom aí esse dia. Não, vamos lá, vamos lá. Perfeito. E hoje nós vamos falar sobre direito digital, nós vamos falar sobre reconhecimento facial a partir, né, de inteligência artificial e os seus efeitos em relação à intimidade, à privacidade, ao direito de imagem, ou seja, um tema muito atual, principalmente considerando que nós temos aqui na cidade de São Paulo atualmente uma licitação, né, que a Prefeitura de São Paulo está contratando, né, 20 mil câmeras, né, 20 mil câmeras, mas dentro de um sistema que integrará mais 20 mil câmeras, então um total de 40 mil câmeras, no qual nós teremos todo o acompanhamento pela Prefeitura de São Paulo, mas integrada a órgãos, né, como órgãos de segurança pública, em relação aos cidadãos de São Paulo e esse reconhecimento facial. Quais são as consequências? O que isso pode interferir em nossa privacidade, em nossa intimidade? É essa a proposta do nosso debate de hoje. Dr. Felipe, ele é membro da OAB, da comissão que atua em relação ao direito digital, à privacidade, à intimidade. Fale-nos um pouco, então, doutor Felipe, sobre a sua atuação profissional, como que se deu essa atuação, esse estudo, essa atuação profissional na área do direito digital e como que foi a sua trajetória no campo do direito sobre esse tema. Bom, de novo, obrigado pelo convite de vocês dois. Eu participo atualmente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB, que hoje é um tema que nem vocês falaram, extremamente relevante, extremamente atual. Eu tive a oportunidade durante a minha pós-graduação estudar um pouquinho no Japão e na Inglaterra, onde esses temas já estavam sendo muito debatidos, principalmente na Inglaterra, que até ela se desligar no Brexit, tinha essa preocupação junto à lei europeia de proteção de dados. Então eu já tinha tido contato com esse tipo de legislação e aqui no Brasil já estávamos, desde a questão do Marco Civil, da Lei Caroline Dickmann, já existia essa preocupação de como que o Brasil vai reagir com essa nova área. Que eu falo que é uma nova, velha área, porque na verdade você não vai criar novos direitos, você só vai adequar os direitos que já existem nesse meio virtual, que é o que a gente também dá aula na faculdade para o pessoal da graduação. Perfeito. Bom, já adentrando ao tema, desculpa. Bem, eu queria que o doutor explicasse para a gente como que fica essa situação de o poder público me reconhecer sem a minha permissão e meu direito de privacidade. Como que a gente fica protegido diante dessa tamanha tecnologia usada pelo Estado? É a favor ou contra? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente tem uma grande... Eu brinco com os alunos assim, que advogado a gente fala palavras difíceis, né? Dicotomia, né? Dicotomia, então, esse comparativo entre a segurança pública, que é um direito fundamental, a própria questão da privacidade e proteção de dados, que também agora é constitucional, e um grande também fundamento jurídico, que é a questão da presunção de inocência e até a questão de ampla defesa, enfim. Ou seja, todos nós somos inocentes. Então, se eu começar a ser abordado na rua porque uma inteligência artificial achou que eu sou parecido com uma pessoa que tem que ser presa, eu vou ser incomodado, vou ter que ir, de repente, para uma delegacia, fazer uma identificação, fazer uma negativa da identificação e ser liberado. E o meu direito como pessoa, ou seja, eu sou um inocente que tem que ficar prestando contas na delegacia porque a inteligência artificial ela falhou em algum momento. Então, essas são as grandes preocupações. Muitas das principais cidades no mundo, elas começaram a fazer reconhecimentos faciais e começaram a voltar atrás, porque a gente tem que decidir qual que é o tipo de proteção jurídica que a gente tem que fazer nesse momento.
E eu tenho 2 grandes exemplos aqui no Brasil, que estão em funcionamento, que têm visões totalmente diversas do que a gente tem. E tem um terceiro que é a questão dos privados, que a gente tem, além de tudo, os privados aí também se intrometendo na nossa privacidade e na forma como eles fazem negócios. E até num ponto bem importante que a gente tem que pensar o direito como um sistema, um dos importantes elementos que a gente tem que considerar é justamente a alteração que teve na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, na questão dos efeitos práticos das decisões administrativas, judiciais e por aí vai. Então, qual que é o efeito prático de você ter um reconhecimento facial de 20 mil câmeras na cidade? O que você vai fazer? Vai só prender pessoas? Ou o objetivo é esse, que a prefeitura quer? Ela quer fazer um compartilhamento junto com a Secretaria de Segurança Pública e, a partir disso, pegar as pessoas que estão com mandados em aberto? Ou ela tem outra atribuição? Porque quando você lê o edital, a preocupação do Smart Sampa é você integrar sistemas públicos e atender uma pessoa que passa mal na rua, uma pessoa que está cometendo um ilícito de invadir uma casa, de repente, condutas suspeitas próximos a um comércio. Então, isso faz sentido, que é o que Santos faz. Esse é um dos modelos, né? Esse é um dos modelos. O professor destacou 2 modelos. Isso. Um deles seria o de Santos. De Santos. Então você tem essa escolha que Santos fez de não se preocupar em reconhecer as pessoas pela face. Ela se preocupa em reconhecer condutas. E aí você já tem no outro modelo, que é o Estado da Bahia, que a Secretaria de Segurança Pública faz, de fazer só o reconhecimento facial. Então ali, o objetivo dela é prender as pessoas. É você identificar as pessoas que estão cometendo... Mais do que ordenação urbana e relacionado ao comportamento do cidadão em si, é focado na questão de segurança pública. Exatamente. O modelo de Salvador. Então são 2 modelos totalmente diferentes. Um é a ordenação urbana, de você ver uma situação irregular e mandar uma equipe pública para lá, uma ambulância, uma guarda municipal. E a da Bahia é mandar a PM, a Polícia Militar, verificar se aquela pessoa é realmente aquela pessoa e se ela vai ser presa ou não. E em relação a esse modelo de Salvador, me parece que nós já temos estudos realizados em relação ao seu resultado, né? Números, estatísticas. Sim. O professor pode falar um pouco sobre isso? Sim. Primeiro, o número de câmeras do estado da Bahia. Hoje a gente pode falar que é mais região metropolitana, mas Salvador é grande foco, principalmente pelas questões de carnaval, as festas públicas que ocorrem lá. Você tem um número que é apresentado ao público. Se você entrar na página deles, se você consultar os jornais, o Fantástico falou desse projeto deles, 700 pessoas presas que estavam em liberdade deveriam estar presas. É excelente, o número é ótimo. Vamos arredondar, 800 pessoas que estavam com ordem de prisão que foram levadas à prisão e a justiça foi feita. Mas o que não é transparente? Quantas abordagens para chegar a 800 pessoas? E aí eu volto na introdução. Qual é o efeito prático desse sistema de reconhecimento facial? Porque quando você pega o número, acho que foi até o Intercept Brasil que fez via lei essa informação nos últimos anos para poder fazer esse comparativo, sim, a gente tem um número de 3,6% de efetividade. Ou seja, se a gente pegar esse número de 800 pessoas, pela probabilidade, eu fiz a intervenção em 20 mil pessoas. Poxa, são 20 mil pessoas. De 800, a gente tem 19.200 pessoas que estavam lá só passeando na cidade, indo para o seu trabalho, e tiveram que perder pelo menos um tempo da sua vida para dizer assim, olha, eu sou fulano, eu não sou essa pessoa que você está procurando. Porque é um sistema de inteligência artificial, ele decidiu que você era parecido, e no caso de Salvador, é feito ainda uma verificação humana, que também dá uma olhada ali parecida, e manda a equipe de abordagem. Então você acaba tendo 2 erros, do programa, do robô, e da pessoa ali do Centro de Inteligência de Comunicação da Polícia. Bom, aproveitando o recorte, eu queria pontuar. Em 1949, George Orwell ele publica o livro que até então era conhecido como uma distopia, algo muito fora da realidade, chamado 1984. Sim. Nesse livro,
ele coloca exatamente assim, não vou dar spoiler do livro, eu acho que é um livro interessantíssimo. Não deu spoiler, tem que vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Se bem que é tão conhecido, né? É Mas fantástico. verdade. E a gente É está muito bom. revivendo, na verdade, o que o livro retrata, que é o controle do Estado, impondo medo, ou trazendo até soluções práticas para problemas tão complexos, né? E a gente vê o Big Brother Brasil, sem fazer propaganda, mas enfim, como um programa do reality, como nós controlando quem pode, quem não pode, ou julgando pessoas. Em outro ponto, em 2002, vem estrelando o filme, aliás, estreou o filme Minority Report, que foi estrelado pelo Tom Exatamente. Cruise, onde retrata exatamente isso, onde uma máquina, inclusive, prevê o acontecimento de um crime. Bem, eu queria colocar esses dois pontos e eu vou trazer uma provocação por um recorte de uma realidade que o doutor bem colocou. A abordagem policial. A abordagem policial, 20 mil câmeras numa cidade de São Paulo, a gente sabe onde vão ficar essas 20 mil câmeras. Elas vão ficar para proteger casas ou vão ficar nas comunidades? Enfim. Outra questão é a abordagem policial, ela é eficiente porque nós sabemos que tem uma outra questão, que eu vou trazer um outro recorte. Doutor, nós estávamos batendo um papo aqui antes da gravação e eu gostei muito da profundidade com que ele trata o assunto, e delicado, por sinal, que é a questão do perfilamento racial. Eu tenho muito medo que, na verdade, nós já nas delegacias, a segurança pública já falha quanto a isso. Tivemos casos no Rio de Janeiro, por exemplo, como um garoto de 21 anos que foi preso 2 vezes por uma conta de um reconhecimento fotográfico. Ficou 3 anos preso. Ficou 3 anos preso. Aí, notícia recente. Tivemos um outro caso que um garoto estava dirigindo uma bicicleta elétrica no Leblon, foi acusado indevidamente por um casal, e a gente sabe qual é o tipo de abordagem. O casal que acusou era branco, morava no Leblon, foram conduzidos para a delegacia com todo o respeito, mas a abordagem policial hoje já é falha. E como que ficaria? Porque é uma questão de segurança pública. Nós sabemos disso. Se a intenção do Estado é cruzar dados para fornecer segurança pública, muito bem lembrado pela lei de introdução do Código Civil, como que ficaria essa situação da presunção de inocência? Eu queria que o doutor falasse um pouco mais, recortando por essa questão da segurança pública, do Estado cometendo os mesmos erros agora de uma forma muito mais perigosa e muito mais imediata, que é através da inteligência artificial. Eu só gostaria de trazer um contraponto também, que eu acho que é importante nós vislumbrarmos sobre um aspecto mais amplo de que a inteligência artificial hoje é uma realidade social. E é um mecanismo que pode ser muito importante para que nós possamos atender direitos fundamentais, dentre os quais também a segurança pública. Então, eu acredito que é importante pontuar que não se está, nesse contexto de uma análise crítica desse sistema, demonizando a atuação do Estado, Claro. quando nós temos uma atuação voltada também a atingir um direito fundamental. Então, esses mecanismos, eu acho que eles podem e devem ser pensados pelo Estado, sim, para trazer maior eficiência e menor subjetividade na atuação. Aqui, quando nós falamos em abordagem policial, como muito bem nos trouxe o professor Willy, a ideia da abordagem policial hoje, no âmbito fora do contexto tecnológico, quando nós falamos em abordagem policial, nós temos por parâmetro, né, a fundada suspeita. E fundada suspeita, sabemos, muito embora haja toda uma doutrina policial voltada, uma doutrina cada vez mais científica, cada vez mais voltada também ao respeito aos direitos humanos, mas traz uma carga muito grande de subjetividade. O que é suspeito e o que é fundada suspeita. O que é esse juízo de possibilidade, juízo de probabilidade, de ser aquela pessoa uma possível autora de crime, de estar aquela pessoa portando algum objeto relacionado ao crime. Todos esses aspectos devem ser considerados. A partir do momento que você traz elementos tecnológicos, que traz aspectos objetivos, olha, nós temos aqui semelhanças de mais de 90% em relação ao reconhecimento facial de uma pessoa. Aqui há uma possível fundada suspeita que justifique uma abordagem dessa pessoa dentro de um contexto. Né? Por exemplo, no edital, consta do edital, né, do Smart Sampa, que o equipamento teria que ter a possibilidade de fazer reconhecimento
a mais de 90% de aspectos, né, de pontos de semelhança entre imagens. E que a partir daí nós teríamos um alerta às forças de segurança. Então, conciliar, professor, a partir do que foi nos trazido pelo Willy e nesse contraponto, essa ideia de eficiência do Estado no cumprimento dos seus fazeres, né, das suas obrigações constitucionais, dentre as quais a segurança pública, e o respeito à intimidade, aos direitos fundamentais, à individualidade, né? Sim. E dentro desse contexto de um ambiente urbano, e o Willy nos pontuou muito bem, onde estarão essas câmeras, é muito importante ser visto isso, né? A quem interessa trazermos, né, proteção e a quais regiões, né? Quais serão os critérios, né, para a instalação dessas câmeras? Eu acho que isso é um outro ponto, tá? Desculpa por ampliar demais o questionamento, mas eu acho que nós devemos analisar sobre esses aspectos, né? Tanto o aspecto da inteligência artificial, a sua realidade e como isso pode vir a trazer benefícios à sociedade, com o devido respeito aos direitos individuais. Não, a grande discussão é justamente essa da privacidade, essa correlação entre segurança pública e privacidade e qual que é o objetivo do projeto. Se a gente falar em ordenação urbana, será que é o caminho fazer reconhecimento facial para fins de criminalidade? Talvez. Por quê? Vou deixar a cidade mais segura? Também é um objetivo no ordenamento urbano, deixar a cidade mais tranquila para o turista vir aqui e não ser assaltado. E aí vem o ponto-chave. Onde vai colocar essas câmeras? Se colocar na Paulista é ótimo. Já temos. Tá aqui o turista, Sim. passeando, etc. Não quer ser assaltado, passa os meninos de bicicleta que a gente sabe lá, os Velociraptors, passam, levam embora o seu celular que você tá falando. Quem vai colocar as câmeras nos pontos de criminalidade? Nas áreas de comunidade? Ou ainda até num ponto que ninguém gosta de falar muito, ali nas bocas de fumo ali perto da Faria Lima. Que tem pelo menos umas 5 ali, que se você passar de carro, você vê lá o rapaz lá, o vendedor lá, o mula, vendendo a droga pro pessoal que vai ficar cool ali no mercado financeiro. Eu vou colocar câmeras ali, eu vou identificar o comprador da droga, porque isso aí alimenta o tráfico também. Com Sim, certeza. Com certeza. Com Eu vou identificar, vou poder publicizar esses compradores. Comprar droga também não deixa de ser. Se eu comprar lá pros amigos do trabalho, eu tô só traficante. Então, qual que é o nível de expectativa que se tem? Qual que é o ponto-chave? Por isso que eu falo muito da questão do pragmatismo, que a Sim. introdução ela fala. Eu quero fazer uma ordenança, mas em que sentido? E aí é a crítica que a OAB fez e teve uma negativa em março, dia 23, em que um conselho mais amplo junto à prefeitura para poder fazer essas decisões mais difíceis. Ou seja, porque a inteligência artificial ela é um robô. Então ela vai seguir a ordem que você der. Se você der ordens e alguns parâmetros mais fechados ou mais abertos, ele vai seguir esses parâmetros, ele vai entender o que está acontecendo. É uma programação, né? Exatamente. É A uma inteligência programação. artificial, ela aprende, mas ela aprende a partir do momento em que você Uma o provocação. alimenta com informações. Sim, sim. Exato. Nós temos fórmulas, né? E aí, Logaritmos, né? trazer alguma coisa bem geek agora. Aquele filme, acho que foi o Robocop 2 ou 3, que o Robocop tinha 3 diretrizes. Cumprir a lei, não matar e não matar o pessoal da OCP lá. E aí tem o 2 que aí entra o pessoal e coloca 1 milhão de diretrizes, que tem que brincar com a flor, tem que dar... Sim. Ou seja, então você tem que ter um equilíbrio. Por isso que a gente fala, eu gosto muito da introdução, que ela está sendo, em alguns pontos, deixada de lado, tanto pelo judiciário quanto pela administração pública, de criar esse caminho do meio, de você ter nem só a preocupação de segurança e nem só também uma proteção exagerada de direitos. Então tem que chegar nessa situação de fazer uma melhora na segurança urbana, melhorar a ordenança urbana e permitir que a privacidade das pessoas seja protegida. Permitir que a gente caminhe pela cidade sem ser abordado por não ter feito nada. Tudo bem, pode ir. Não, desculpe. E o professor acredita que, como se está discutindo o projeto aqui em São Paulo, o Smart Sampa, nós temos a participação da sociedade, a prefeitura está aberta a essa participação de entidades civis, organizadas, no caso, a OAB. Nós enquanto, temos não. esse diálogo? Por enquanto. Só teve quando deu problema. No primeiro edital, que tinha termos como vadiagem, identificação racial, que foi suspenso, ela só chamou as organizações, Ministério Público, Defensoria, Ordem dos Advogados, as organizações não governamentais, porque teve uma grita geral. Que as pessoas foram pra mídia.
E aí, esse edital foi suspenso, foi cancelado, e aí nós temos um novo edital. Então, a resposta que tivemos em março de, ó, se precisar a gente chama vocês, foi basicamente isso, tem sido também com a sociedade civil. Então, você está tendo uma visão somente pública da administração nessa questão do Smart Sampa. E isso pode ser prejudicial, porque o administrador público nem sempre tem a visão do que as organizações não governamentais recebem das suas pessoas em volta. Então, é fundamental uma maior abrangência, porque é o que a gente fala, o robô ele vai seguir uma programação. Quem vai dessa programação vai ser a administração pública. E a administração vai ter uma visão mais diferenciada, e aí, conforme o governo que entrar, vai dar uma visão, ou mais segurança, ou mais proteção, aí isso vai ficar aí uma coisa mais indefinida. E o debate, quando o doutor coloca que a sociedade civil não está participando do debate, isso já começa pela contratação das 20 mil câmeras. Colocou-se através de pregão eletrônico. E nós sabemos que esse tipo de contratação de equipamentos tão complexos, que necessitam de uma maior transparência do que se está comprando, não é através do pregão eletrônico, e sim de uma licitação. O que nos causa ainda mais medo, porque o pregão eletrônico nós sabemos que os procedimentos são muito mais superficiais do que uma licitação no sentido da transparência do que se está comprando. E isso me deixa um pouco preocupado, porque, mais uma vez, e aí quando fala-se da abordagem que ainda há subjetividade, porque a máquina ela é controlada por um código-fonte. Aliás, o código-fonte vai ser alimentado por um ser humano. O reconhecimento facial, ainda assim que a decisão seja de aborde aquele indivíduo, ainda assim é de um ser humano. E nós sabemos o que vimos que aconteceu. A gente sabe o que está acontecendo na Europa com a questão do Vini Júnior, no sentido do racismo estrutural ainda existe. Infelizmente, é algo que duraremos anos para eliminar isso completamente da face da Terra. E nós sabemos que, muitas vezes, o racismo estrutural existe por uma opção do Estado. E eu não estou falando apenas de racismo estrutural, estou falando que a estrutura do Estado também exclui pessoas. E quando eu falo de identificação pessoal, ao meu ver, eu tenho que falar de seres humanos, inclusive de pessoas em estado de situação de rua. São pessoas que não têm RG. Aí nós falamos Até porque eles não conseguem fazer um agendamento no poupa-tempo, porque eles não têm Computador. endereço. Eles estão excluídos digitalmente. Só que aí, o reconhecimento facial, eles estão incluídos para quê? E aí nós vemos outras políticas do Estado, na cidade de São Paulo, por exemplo, falando sobre a limpeza das ruas, que é a regulação do espaço, da ocupação de espaço público. Então, se vai haver uma ocupação de espaço público através de câmeras, que isso tenha que ser de uma forma democrática, porque parece que isso vai acontecer e não vamos fugir disso. Mas dentro disso vem tantos outros debates que muito me preocupa, sim, porque o que já acontece nas delegacias, não estou atacando a segurança pública, nem o colega, o amigo, não é isso, mas a gente sabe, por exemplo, a foto do Michael B. Jordan estava num álbum de reconhecimento fotográfico numa delegacia no estado do Ceará. O que estava fazendo uma foto do ator norte-americano que nunca pisou ali? Quer dizer, mas é um traço comparativo. Comparativo? Então você está atribuindo a um perfil racial a probabilidade da propensão de se cometer crime. E aquela subjetividade por detrás daquela inteligência artificial vai determinar se aquele indivíduo é suspeito ou não. Né? E em relação à população de rua, vou devolver a pergunta, desculpa fazer a explanação, mas foi um raciocínio que eu tive. Em relação à população de rua, elas que não têm, por exemplo, um RG, não conseguem ter essa identificação pelo Estado. Como que vai ficar essa situação dessas pessoas, no seu entendimento? Como que fica? Tem vários ganchos que você deu. Claro, eu gosto de escutar o doutor. Então, por isso eu fiz propositalmente, que a gente está tendo uma aula aqui. Mas vamos evoluir alguns pontos chaves. A palavra-chave que você falou foi transparência. Então, esse PL da governança e transparência na internet, é extremamente fundamental para você ter essas respostas. Assim, como que foram as decisões para chegar numa abordagem? Quais que foram as escolhas tomadas pela administração para chegar numa abordagem de uma pessoa de rua? E, indo mais além, na questão privada mesmo, eu não sei, as pessoas não reparam que toda vez que elas dão um concordo no celular, elas estão abrindo mão da privacidade delas. Eu mesmo já tive várias experiências que você trocando uma mensagem com uma pessoa, falando assim,
colega precisa alugar um carro em Miami, que ele vai passear lá, etc. Você trabalha com isso? Não, eu trabalho, vou te fazer uma cotação, etc. Na sequência, a Meta já deve ter identificado a minha conversa, do nada, no meu Facebook e no meu Instagram, propagandas de quê? Aluguéis de carros em Miami. Exatamente. Até você falar perto do celular determinada palavra, Sim. isso aparece. Né? Então, os algoritmos, os códigos-fontes, essa inteligência artificial, ela é programada para identificar aluguel, compra, venda. Aí vai ligar a palavra Miami, carro, cerveja, restaurante. E as pessoas não têm a ideia do que está acontecendo. Que é o que eu brinco com os alunos de Java. Assim, alguém lê os termos de uso? Alguém lê o que está concordando? E ninguém lê. E não tem uma preocupação mínima, por exemplo, de a plataforma ou as plataformas colocarem assim, ó, ao concordar com isso, eu vou ouvir essa conversa. E vou, a partir disso, vou te dar propagandas. Mas deixa bem expresso. Se deixar bem expresso, eu acho que as pessoas iam começar a rever se ia concordar ou não com aquela... Que nem, eu brinco que eu concordo. Eu gosto de receber propaganda de restaurante, às vezes, no Instagram. Eu acho legal você ter informações do bairro, etc. Mas aí é um perfil meu. Tem pessoa que às vezes ela só quer entrar na plataforma, ver os amigos, ver uma coisa ou outra que ela gosta e não quer receber propaganda de carro em Miami ou de restaurante. E quando você leva isso de uma maneira bem macro, público e privado, as decisões não estão transparentes. Eu não estou devidamente informado sobre o que o governo ou o que o privado está decidindo sobre mim. Então, o caso que a gente falou um pouquinho por alto, a questão da Via 4, que foi processada, Sim, foi sim, condenada agora, importante. foi condenada recentemente. Ela tem, assim, saiu muito barato, porque ela, por um determinado período, ela levantou uma informação de metadados, ou seja, dados de grande volume, sobre qual que é o público principal do metrô, o que eles estavam vestindo, raça, idade, horário. Essa informação ela não apagou. De onde veio? De onde ela foi buscar essas informações? Exatamente. Quem forneceu, né? Não, Eu ela acho buscou das próprias câmeras. Acho até importante nós situarmos os nossos amigos e amigas Sim. do podcast sobre essa questão da Via 4, né? Na linha 4 do metrô. Nós tínhamos ali, né, a empresa concessionária de serviço público com o manejo de câmeras, né, com reconhecimentos faciais e capacidade, né, de, através desse reconhecimento facial e através do comportamento, né, do usuário, poder fazer propagandas já voltadas àquele público conforme o seu comportamento, suas preferências, o seu olhar, o tempo de olhar em determinado anúncio. E nós tivemos a contestação judicial sobre isso, né? Sim. O professor pode falar um pouco sobre esse Claro. caso conosco? Nesse caso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela determina que tem que ter um consentimento, principalmente para o uso comercial dos nossos dados. Então, o dado biométrico, ele é um dado sensível e somente com consentimento a gente pode dar. Eu brinco assim, o condomínio, para poder usar a nossa imagem, ele deveria pedir o consentimento. O meu, até hoje, está irregular, que não pediu consentimento de ninguém. E hoje, para não ter mais digital, eles colocaram o reconhecimento facial para poder abrir a porta. Sim. A Via 4, ela fez isso. Ela foi levantando metadados de perfis de usuários e quando surgiu a ação judicial, ela foi suspensa, ela foi proibida de usar, de coletar os dados. Ela não foi proibida de usar mais esses dados porque ela já tinha feito. Ela tornou anônimo esses dados, mas ela já sabe qual que é o público, por exemplo, hoje que ela tem. E ela vende esse espaço até hoje. Então ela chega, ela fala assim para a empresa que fazer propaganda, olha, o meu horário de pessoas jovens na época de faculdade e colégio vai ser de tal a tal hora, tal a tal hora, tal a tal hora, e o meu custo é tanto. 500 mil reais que foi a punição do TJ, tá barato para isso. Qualquer propagandinha sem vergonha em qualquer rede, a gente vai falar em números de milhões. Sem dúvida. Isso é muito perigoso. Então, a partir do momento que você está usando os dados, a gente quer cada vez mais, e é uma das brigas da comissão da OAB, das pessoas das ONGs que participam na questão de proteção de dados, é que isso seja transparente. Se você não se importa de receber uma propaganda, ótimo. Mas tem pessoas que se importam. Aquele programa do Procon de não receber ligações de telemarketing que você cadastra o seu nome na Senacom, no Procon, ainda é falho. Eu mesmo estou cadastrado, eu recebo ligação da operadora de telefone vendendo plano de pacote de giga de internet. Então, onde estão pegando os meus dados? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Onde está o meu dado?
E nós não temos ciência disso. Por isso, uma das defesas do PL das fake news, que foi o apelido dele na hora era um PL de transparência e governança, ele tem muitos pontos que a gente criticou. De realmente tem situações lá que você não pode jogar para a plataforma, por exemplo, verificar crimes. Isso é uma função do Estado. A plataforma ela pode gerar um alerta e falar assim, olha, eu acho que isso é criminoso. Sim. Até uma informação que pouca gente está sabendo, mas o Facebook ele foi multado em 10 milhões de reais por crime ambiental. Porque ele permitiu negociações na plataforma de vida de animais silvestres, que é crime. Sim. E uma das defesas do IBAMA é dizendo isso. Olha, o Facebook consegue impedir pedofilia, consegue impedir tráfico de drogas, não consegue impedir vender uma cobra, vender uma capivara no meio da plataforma. Então, essas responsabilidades têm que começar a serem mais transparentes para as plataformas. E quando a gente traz para o nosso tema principal a questão do reconhecimento oficial, a questão das cidades inteligentes, quais cidades inteligentes estão usando isso somente para segurança ou somente para organização urbana, proteção da melhora da urbanidade da cidade como urbis? Esses pontos que a gente tem que trabalhar, que não é só o direito, mas toda essa questão social que a gente tem. Os grupos que estão lá, a pessoa que pega o ônibus às 5 da manhã para chegar aqui na Paulista às 7 da manhã, 2 horas viajando, para poder trabalhar e voltar, chegar às 9 da hora em casa. Essa pessoa vai perder mais 1 hora sendo reconhecida numa delegacia. Porque ela... um perfil parecido lá, os 90%. 90% para mim ainda é pouco. Tem que ser 99% para cima. Para não incomodar uma pessoa que tá aí já desgastada, não consegue ver o filho de manhã, não consegue ver o filho à noite, ver o filho dormindo. E provavelmente vai acontecer isso. Provavelmente sim. Isso vai acontecer porque as pessoas que vão ser abordadas são as pessoas que já são perseguidas. Né? O perfil perseguido, a gente essa sabe. Questão do perfilamento cor, né? racial, como foi mencionado pelo Willy, salvo engano, em Salvador, nós tivemos um percentual de prisões de mais de 90% de pessoas pretas e pardas. Né? Sim. E esse é um ponto importante. Como judiciário, como operadores de direito que nós somos, a falta de inclusão, que é uma coisa interessante que eu vou aprender, a questão de diversidade e inclusão, elas são um pouco diferentes. Diversidade é você estar pessoas diversas no mesmo ambiente. Sim. Não quer dizer que elas estão incluídas. Às vezes o rapaz deficiente está no cantinho, o rapaz negro está no outro, o indígena está aqui e está o grupo majoritário conversando entre si. Inclusão é você trazer essas pessoas para o meio. Quando a gente fala de questão de... E aí, amplo, por que hoje o TJ de novo voltou a derrubar a liminar da juíza e permitiu de novo a continuidade? Se você analisar, eu vou dar um dado para vocês. Nós temos hoje 0 negros presidente de tribunal. Federal, estadual, trabalho, 0. Sim. É 0. A gente tem uma margem de 10% no Brasil de magistrados negros ou pardos. Nós temos 60% de negros ou pardos no Brasil. Então, a gente tem 0 empatia do judiciário com pessoas negras ou pardas. Isso gera um problema. Essa desembargadora, que não vi a decisão dela, que ela falou de uma outra coisa, não tem problema, isso não está acontecendo, ela não sabe o que é ser abordada por ser negra na rua. Se ela for abordada, ela vai ficar muito chateada. Só para situar, professor, desculpe, Sim. os nossos amigos e amigas, em relação ao Smart Sampa, né? Nós tínhamos a licitação em andamento, aí houve uma concessão de uma liminar para suspender o pregão eletrônico, Foi. né? Agora, meados de maio, né? Isso. E agora nós tivemos a cassação dessa liminar pelo Tribunal de Justiça, né? A desembargadora mencionada pelo professor, ela cassou essa liminar e agora retorna o pregão eletrônico. Exato. E na decisão dela, ela fala assim, não vejo não vejo esse problema racial no Smart Sampa. Então, a falta de empatia, que é uma palavra importante, de você realmente trazer esse problema, se a gente tem 60% de pessoas negras ou pardas no país, a gente tem que tomar assim uma cautela. A maioria governante, ela não é negra ou parda, mas a maioria da população é. E a gente vê isso sendo deixado de lado cada vez mais. O pessoal reclama, porque cota é injusto, porque... Agora começou um movimento dizendo que as universidades de cota, elas estão tendo que reduzir horário, facilitar para os cotistas. Mas, claro, é o pragmatismo que a gente fala da introdução. Se o cotista é o coitado que não consegue só estudar e tem que trabalhar, tem que ter um horário, ou você aumenta a carga horária dele e permite ele chegar, ou então você não tem sentido ter cota, você não está querendo mais incluir as pessoas. Exato.
Tem que Já tá da equidade, né? tem que prever a cota e viabilizar praticamente, né, de forma Exato. pragmática, É, que se concretize aquele direito, né? E quando o doutor falou num ponto muito, muito importante, olha como o assunto sobre câmeras como Smart Sampa, onde a gente chegou, né? Falando do judiciário. Eu não acho que seria falta de empatia apenas, mas falta de observância do dever legal do Estado em praticar a equidade, em ter letramento racial. Porque o exercício da dignidade da pessoa humana, nós nascemos com. Nós temos o direito de sermos respeitados. E a partir daquele momento nasce para o Estado o dever de efetivar esses direitos humanos. Com o direito de existir, o direito de ser respeitado, o direito de ser incluído. E o meu medo, assim, com essa história das câmeras, que já existe no mundo todo, que começou no 11 de setembro de 2001, 2001, né? 2001. Foi 2001. É começarmos a eleger os inimigos do Estado. Pessoas que rompem com o contrato social são pessoas que não merecem ter os direitos humanos respeitados, que nós já temos muito aqui no Brasil. De uma outra forma, nós temos. E essas câmeras e o judiciário, com esse racismo institucional, em simplesmente não voltar os olhos através da Constituição Federal para pessoas que têm um tratamento desigual na sociedade, é fazer com que essas câmeras facilitem a prática da injustiça social como se fosse praxe para manutenção de privilégios de alguns poucos. Então, é o meu grande medo. Assim, eu vejo uma inclusão muito grande na Smart Sampa para condenar, para vigiar, para punir, manipular dados. Mas eu não vejo o dever do Estado em ter que entregar seus códigos-fontes. De onde estão vindo? A entrega dos códigos-fontes é uma grande dúvida que eu tenho. E há uma obrigatoriedade, através da lei da LGPD ou, né, da Lei de Normas de Segurança Públicas, em fornecer o código-fonte quando solicitado? não necessariamente. O edital ele só prevê uma empresa que faça isso e que mantenha esse sistema funcionando, mas não fala a programação como vai funcionar essa função. E essa preocupação no racismo, ela tem o principal efeito vai ser esse. A gente tem realmente como uma estrutura de país ruim ainda. Que a gente teve a nossa abolição, fomos os últimos países da América a fazer a abolição Os últimos. nos últimos a abolir a escravidão. E a gente aboliu a escravidão fazendo o quê? Irmão, vaza, tô contratando o imigrante italiano, o imigrante espanhol, o imigrante qualquer coisa, que eu não vou explorar um pouquinho menos do que você, mas também vou explorar. Que foi, chegou até em situações aqui no estado de São Paulo e Rio de Janeiro que os países lá da Áustria, Alemanha e Itália proibiram vir imigrantes para cá porque os portugueses não tratavam mal. Em verdade, foi um processo de embranquecimento, né? Na Exato. sociedade. Eugenia. Eugenia, exatamente. E você não preocupou em incluir essas pessoas que você libertou do nada, que eram analfabetas, que não tinham posses, que não tinham trabalho. Você libertou e falou, boa sorte. Você não se preocupou em fazer, o que eu vou fazer com elas agora? E por isso, quando a gente fala de cotas e meritocracia, essa questão, qual foi a preocupação que a gente teve ao longo de quase 2 séculos daqui a pouco, 1,5 século mais próximo, de incluir essas pessoas no projeto? Não, eu tenho uma desconstrução da pessoa como pessoa. Quando a gente analisa a questão do nazismo, e aí vamos ter um pouco mais trabalhado, o nazismo, ele transformou os judeus em judeus. Como que a gente fala isso? Ele desumanizou, ele tirou a humanidade daquelas pessoas, daquele grupo, para poder justificar as atrocidades. Tanto que quando a gente fala de Eichmann ele era um burocrata. Mas qual foi o grande espaço burocrata para ele fazer o trajeto final, né? A decisão final? O primeiro passo foi dizer que o judeu alemão era só judeu. Então passa uma lei no Congresso alemão dizendo assim, olha, quem é judeu não é mais alemão. Por quê? Se eu estou matando alemão, eu estou matando alemão. Se eu estou matando somente judeu, não tem problema nenhum. E quando a gente faz, e por isso que alguns debates que a gente tem, quando fala de racismo, a gente pega, essa questão das comédias e de piadas. Cara, quando você faz isso, você está desumanizando aquele grupo, você está tornando natural que você vai tratar aquelas pessoas como criminosas, como pessoas burras, como pessoas idiotas, como pessoas de segunda classificação, que eu posso ver elas serem identificadas, abordadas na rua, serem tratadas como criminosos, porque não sou eu. Porque a piada, por isso que a gente fala assim, cuidado com as piadas, com as situações do humor,
o humor eu quero realmente dar risada em situações. Mas quando você faz isso para desumanizar uma pessoa, transformá-la assim, é só o negro burro, é o negro que pode. Você coisifica, né? Você coisifica. Você torna É. com o outro, você não identifica a humanidade nele, você não se identifica com ele. Você normaliza esse racismo estrutural. Não. Exatamente. Então, é o que o nazismo fez com os judeus. O nazismo fez de forma tão eficiente e ainda por pouco tempo, né? E de forma tão eficiente, tão latente, tanto que até hoje o Holocausto ele tem o reconhecimento, né? embora as negativas, mas ele tem o reconhecimento Sim. histórico. Nós fizemos por mais de 300 anos em relação à população negra no Brasil. Sim. Né? Sim. E agora as máquinas reproduzindo esse controle que já existe. E existe um livro de uma autora muito fantástica chamada Cida Bento, chamado Pacto de Branquitude, um dos livros mais fantásticos que eu já li e explica muito bem a manutenção da estrutura de sociedade que nós vivemos, essa estrutura excludente para manter esse privilégio de alguns. E às vezes a manutenção do privilégio requer essa forma de controle sobre o outro. Porque o reconhecimento facial, ele vai ter como parâmetro o quê? Reconhecer a sua face em relação a um exemplo que ele vai inserir ali. Sim. Nós É um teremos exemplo que ele vai modelos, né? inserir. Exatamente. Só que a escolha de você acionar a polícia por dar um match ali com a imagem é humana. Willis, eu vou te dar até um exemplo que acho que não sei que organização que fez isso, mas ela é brilhante. Ela mostra a foto de uma pessoa branca vestida normal correndo e pergunta para as pessoas o que tá vendo ali. Aí as respostas: a pessoa tá atrasada, a pessoa tá fazendo um esporte, a pessoa tá com pressa. Pega a mesma foto e coloca uma pessoa negra, é um assaltante, é um criminoso fugindo. Ninguém vai falar assim, é uma pessoa atrasada. Você pega uma pessoa de terno, igual, e coloca uma pessoa branca e pergunta, quem que é essa pessoa? É um executivo, é um gerente, é um funcionário. Você coloca uma pessoa negra, o que é essa pessoa? É um segurança, é o porteiro. É o motorista. É o motorista. Então, quando a gente fala assim, não existe racismo estrutural, existe. Porque a gente não está incluindo as pessoas ainda para conviver. E quando inclui, quando essas pessoas ocupam esses espaços que até então não são vistos como deveriam existir para ele, como é um direito dele ocupar, essas pessoas começam a de fato sofrer um insulto individual. Né? Isso foi muito importante, a lei assinada nesse ano pelo presidente Lula incluir a injúria racial equiparada ao crime de racismo, Sim, no sentido de se dúvida. tornar, ter todos os efeitos que a lei de racismo tem. É de suma importância porque nós vivemos uma sociedade que está acostumada a normalizar esse tipo de situação. Né? Então, eu ainda creio que a gente precisa discutir, por isso que o debate sobre a Smart Câmera, Smart Sampa, deva ser democrático. Não é Transparência possível. é a palavra-chave. Transparência, começando pelo processo de contratação. Sim. Começando pelo processo de contratação. É importante que toda a sociedade civil, porque a sociedade civil é quem vai sentir os efeitos desse reconhecimento. Né? Porque nós estamos falando do direito de intimidade das pessoas. Né? É o direito de intimidade, é um direito que nasce com você. Você tem o direito de privacidade, de onde seus dados, quem vai acessar os seus dados? Ainda que em um espaço público, ainda que sem a perspectiva plena de privacidade, nós temos a intimidade e a imagem a ser Os protegida. direitos sobre o seu corpo. Exatamente. Não é porque você está num espaço público, numa rua, numa avenida, num equipamento público como um parque, uma estação de metrô, que você deixa de ter a sua intimidade e a sua privacidade. Não é porque você está em local aberto que você está abrindo mão da sua privacidade. Então não há dúvida. É extremamente importante entender exatamente como que se configura a atuação do Estado a partir da obtenção dessas imagens e a quem interessa isso. Sim. Né? Sem sombra de dúvida. E a transparência, me parece, como o professor bem destacou, é a palavra-chave. Esse código-fonte, esses algoritmos, o que se busca com isso, né? Qual é o alcance disso? Eu tenho uma pergunta pro doutor. A inteligência artificial, a gente sabe da importância dela em nossas vidas. Já não tem um caminho sem volta, né? Ela está substituindo, inclusive, operacionar nossa inteligência, vamos colocar assim. O doutor acredita que a inteligência artificial ela deva ser objeto de controle do Estado em prol
da preservação da dignidade da pessoa, ou a privacidade, ou a intimidade? Eu acredito que, como jurista, a gente tem que pensar sempre nas regulamentações. Eu brinco quando a gente fala em teoria geral do direito, que a sociedade, ela para funcionar, ela precisa ter uma lei dizendo que no vermelho você para, no amarelo você desacelera e no verde você passa. Isso é uma regulamentação meramente que a gente vê no dia a dia. Quando a gente vai para uma questão mais complexa, sim, é importante você ter uma regulamentação disso. E a transparência, ela é, de novo, a palavra-chave quando você mexe com inteligência artificial. Quais são os passos que tiveram para ter umas decisões automáticas? E a própria LGPD, ela tem alguns pontos, umas preocupações nesse sentido. Eu vou dar um exemplo quando você preenche uma ficha de site de emprego e tem uma vaga específica. Então, pode chegar um determinado momento em que você foi recusado automaticamente. A lei te permite perguntar por que você foi recusado automaticamente. E poder questionar e pedir, reavalia, então, porque de repente eu preenchi de uma maneira que eu não entendi. Uhum. Então, isso tem que ser mais transparente, porque as pessoas às vezes tomam essa negativa, puxa, que azarado que eu sou. Às vezes não, às vezes o sistema não entendeu o jeito que você colocou. E as pessoas não sabem que elas têm a prerrogativa de perguntar por que a máquina me recusou? Eu quero uma decisão humana. Então, quanto mais a gente difundir e tornar isso mais transparente, mais claro para a sociedade, você vai poder ter as pessoas que querem receber a propaganda, as pessoas que querem realmente ter uma identificação, não se importam em ser identificadas por 20 mil câmeras, como as que têm e, de repente, quer evitar alguns ambientes. Tem pessoas que não usam redes sociais, tem pessoas que querem ficar ligadas a uma ou outra porque não querem estar recebendo, às vezes, propaganda ou recebendo... Mas tem que ser claro isso. Isso que está faltando isso. E emendando, eu já passo a palavra para o Thiago. E a fiscalização da LGPD? Que é uma lei maravilhosa. Quem vigia, o vigia. Quem vigia, o vigia. Ou seja, quem é? Porque nós sabemos que tem os artigos que trazem a fiscalização e tal, mas como que está sendo a implementação? Né? E a responsabilização. Como que está sendo feita essa implantação de fiscalização sobre a manipulação de empresas que trabalham com esses dados? Esse é um ponto importante. Quando surge a LGPD e o decreto que regulamentou e que cria a Agência Nacional de Proteção de Dados, um dos pontos foi esse. O conselho da NPD, ele é misto, ele é plural. Tem coisas do governo, tem Ministério Público, tem Defensoria Pública, tem organizações civis, organizações sindicais, organizações de empresas. Para quê? Você ter visões diferentes e aí você faz fiscalizações diferentes. Nos Estados Unidos chamam o watchdog, né? O vigia, o vigia. O vigia. E órgãos que ficam realmente se trocando e fiscalizando. Então a gente sente essa ausência no projeto de São Paulo. Quem que vai vigiar o vigia? Quem que vai dizer, olha, essa decisão, essa escolha de perfil não está muito legal. Vamos melhorar, vamos deixar um pouquinho mais do que 90%, vamos deixar um negócio mais difícil de abordar as pessoas, pegar somente aqueles que você tem mais certeza. Onde você vai começar essas câmeras? Onde você vai colocar essas câmeras? Vou colocar num ambiente mais de criminalidade para poder pegar criminosos? Faz sentido. Vou colocar numa área que tem mais... Isso é relativo também, né? Isso é um pouco relativo. Mas são escolhas que você vai ter que fazer e de repente ouvir as comunidades. De repente a própria comunidade fala assim, olha, realmente aqui tem, as bocas de fumo ficam mais ou menos aqui nessa localização. Se você colocar ali, você vai conseguir pegar as pessoas. Mas você ouviu a comunidade local para saber isso. E saber que às vezes não precisa inserir a câmera para ter o controle sobre... Porque muitos se preocupam com o tráfico, né? O tráfico de droga é o principal crime que o Estado... Mas ele vai pegar essas pessoas. É o motor, né? Mas não pega quem traz de fora, não pega com os grandes fabricantes. E a câmera não vai pegar essas pessoas. Uhum. E aí há uma preocupação muito grande com o tráfico de drogas, mas tem crime de colarinho branco, tem um monte de... Então, entender a criminalidade, o que é importante, esse inimigo número 1 do Estado é quem que está querendo ser combatido, né? Vai querer ajudar quem? Então, enfim... É aquela questão que a gente fala do regime, né? É mais fácil você matar a vaca do que de reduzir a consumo de hambúrguer. Uhum. Não, vamos proibir a vaca. Mas vamos... E no tráfico de drogas, na criminalidade, tem muito disso. O Estado está sendo ineficiente nesse combate, muitas vezes, por N motivos. N questões sociais, N questões estruturais. Então é mais fácil você ir criando remédios do que você ir no cerne. Seu ponto é exatamente perfeito nesse ponto. Por que você vai no cerne de enfrentamento da criminalidade?
quais são os grandes pontos? O tráfico ele é o motor do crime organizado no Brasil, em alguns países. Ele que No vai mundo, né? alimentar ali. É o maior fator de prisões, né? O Não. maior fator da população carcerária brasileira e da atuação, né, Sim, da repressão por meio da pena se dá no tráfico de acaba sendo droga. grave. Então, a gente tem que começar a rever certas coisas de como enfrentar o tráfico de verdade. De realmente pegar. Será que você expor o consumidor de droga reduziria isso? Você fazer uma campanha, às vezes, de educação nas escolas, dizendo assim, ó, droga. É um amigo meu, ele é muito engraçado, ele falava uma coisa pro filho dele, ele falava assim, cara, filho, droga é sensacional, você vai tomar, você vai ficar louco, você vai ficar viajando a ver o duende, mas o contra-efeito é péssimo, vai acabar com a sua vida. E quando a gente fala de psicologia infantil, tem muito disso, de nunca minta pra uma criança. Nunca fala assim, não vai doer a injeção e dói pra caramba. A pessoa nunca mais confia no adulto. Exatamente. Os grandes traumas de dentista. Então, Traumas. então, quando a gente Me fala. perdoem os dentistas, mas vocês têm que combater isso também. Então, quando você fala, por exemplo, pra uma criança assim, ó, droga é horrível, droga é ruim, e ela vai provar e vai falar, cara, isso aqui é sensacional, porque me enganaram disso minha vida inteira. Eu falo assim, pô, meu pai mentiu pra mim. A escola mentiu. Não, você tem que falar assim, a droga gera um efeito satisfatório? Gera, por isso que ela é boa. Ela vai trazer um prazer imediato, uma coisa assim, mas o contra-efeito, o vício, a necessidade constante, a perda de capacidade mental, capacidade física algumas vezes, Os efeitos. os em si, né? efeitos em si eles são horrorosos. E a gente não tem uma abordagem de falar assim, gente, droga dá um prazer real, só que o efeito é muito ruim depois disso. E a gente não tem essa conversa, a gente tem medo. Sim, Não se tem. enfrenta o problema como deve ser feito, né? A gente fica nesse sua a integralidade. vacina não vai doer. E a hora que doer, É. e assim, a hora que a pessoa, principalmente nessa época de colégio, de faculdade, ela tem contato com as drogas, e é o que a gente falou, o grande movimento de criminalidade, ele vai falar assim, poxa, me enganaram a minha vida inteira. Pô, tomar cerveja, ficar louco, é legal, você se sente bem, você tem essa questão de grupo. Se você não falar que o contra-efeito vai ser muito prejudicial, as pessoas não vão entender isso. É uma coisa que a gente vê, às vezes, com o cigarro. O cigarro, você tem já hoje uma preocupação, porque o gasto público com câncer, com essas doenças ligadas ao oxidário é muito caro. Então o governo entendeu, não, eu preciso dizer para as pessoas que dá muito problema. Exatamente. Eu tenho que mostrar a perna com câncer, com carcinoma, para a pessoa ver assim, ó, você pode ter isso em razão de fumar. Mas eu tenho que chegar num ponto desse para poder diminuir, reduzir as pessoas que estão fumando menos, cada vez menos tendo essa... Bem menos. É verdade. 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 Professor, eu queria trazer um outro ponto. Acredito que o nosso tempo também já está se aproximando ao final. Eu gostaria de trabalhar um pouco a ideia da participação da sociedade civil, que nós já tangenciamos isso, mas a importância e principalmente a atuação da OAB e de institutos relacionados a direitos e defesas de direitos. Aqui eu quero até fazer um complemento em relação a um ponto que nos foi trazido pelo professor Willy, que é relacionado à questão da abordagem policial, do reconhecimento fotográfico no âmbito policial. Em razão até mesmo da grita, podemos assim dizer, da participação, de se colocar o problema à mesa por parte de algumas instituições, aqui eu destaco muito o IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, advogados extremamente combativos, São muito através de pesquisas científicas, através de análise de dados, nós trouxemos essas preocupações e hoje a gente verifica essa preocupação no âmbito dos tribunais superiores. Aqui eu destaco, em especial, a jurisprudência mais recente, né, os julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em especial o ministro Rogério Schietti, em que há uma preocupação latente com essa questão da abordagem policial, até mesmo o STF está discutindo essa questão da abordagem por questões raciais, e nós temos a questão do reconhecimento fotográfico. Inclusive o STJ hoje, ele tem diretrizes relacionadas, né? Nós temos a resolução do CNJ relacionado a diretrizes quanto à questão do reconhecimento pessoal, reconhecimento fotográfico, ou seja, um problema foi posto, foi trazido e por entidades ligadas à defesa de direitos. Então, no contexto da questão do direito digital, a questão justamente da utilização desses dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, como que vem sendo o papel da OAB
como que o professor tem sentido isso, professor que faz parte de comissão relacionada a esse tema na OAB, se outros institutos estão participando e como que nós podemos, nós cidadãos, né, os nossos amigos e amigas aqui do nosso podcast, como que nós podemos, de certa forma, participar, vocalizar, trazer esse problema, discutirmos isso, porque a questão ela é muito importante. Eu acho que, como principal dessa nossa conversa, o que surge é esse alerta. Devemos falar sobre esse assunto. Devemos discutir esse assunto. Temos que trazer isso e cobrar do poder público transparência, como me parece que ficou claro. Como que o professor vê a participação da sociedade civil nesse caso? No caso, a gente pode falar pela Ordem dos Advogados, a gente tem sempre uma atuação proativa. Então, as comissões, as próprias diretorias executivas, ela, ao ter ciência de qualquer situação dessa, ela encaminha ou para estudos ou para ações mesmo efetivas, de entrar com ofícios, processos contra situações que a gente não concorda. Então, esse é um ponto-chave e a OAB ela é aberta a todos. Se você receber alguma situação, pode mandar uma cartinha, pode mandar um e-mail, a sede lá está à disposição. Então, tem essa abertura para a sociedade buscar a Ordem dos Advogados como uma forma de defesa de direitos. As organizações não governamentais são muito importantes também porque elas, às vezes, elas atingem nichos da sociedade que, às vezes, as organizações de classe não chegam perto. Então, organizações que estão no meio das comunidades, vamos pegar uma famosa CUFA, Central Única das Favelas. Extremamente importante, ela conseguiu integrar as lideranças sociais ali das comunidades para realmente dizer quais são os problemas que estão acontecendo, qual que é a dificuldade principal, qual que é o ponto-chave que eu preciso de uma melhora. Essa participação, ela é fundamental, com você ter essa organização, buscar esses líderes regionais para poder realmente ter essas respostas. E sem a participação da sociedade, a gente tem decisões, às vezes, de burocratas ou de até acadêmicos, fazendo uma meia-culpa, que não sabe o que é a realidade das pessoas. Não sabe, às vezes, a dificuldade de você ficar 2 horas num transporte público. Por que é legal ter um ar-condicionado no ônibus? Porque é muito quente, você ficar 2 horas num ambiente fechado, com todo mundo respirando, pelo menos tem um arzinho aqui pra você ficar melhor. Então, situações assim que às vezes falta muita simpatia. Até pra gente fechar, eu tive um aluno uma vez que ele era um dos operacionais ali da Sala São Paulo. Ele era muito esforçado, já era um senhor até uma idade um pouquinho mais avançada, e ele fazia a parte que ninguém gosta. Trocar uma lâmpada, limpar um banheiro, desentupir uma privada. Coisas que normalmente você paga para alguém para fazer e ele é aquela pessoa que faz aquilo. E uma vez no final do semestre ele falou assim, poxa, eu não sei se você é um bom advogado, etc. E me veio um insight assim, eu falei para ele, assim, cara, se você é um ótimo advogado, se você for uma área de trabalho, você sabe colocar num papel o que é tomar um choque, qual que é o cheiro de uma privada desentupida, que você está desentupindo. Então, às vezes você ter pessoas que estão ali no operacional e que vêm às vezes para um outro lado, te dá uma visão do que é você tomar um choque, você vai assim, poxa, realmente eu nunca tomei um choque mexendo na lâmpada. Não tomo isso uma vez na vida, o cara toma toda semana. Então, de repente, ele fala assim, olha, se você colocar um negócio assim, você diminui o choque. Vai estar mais protegido. Então, quando a gente traz isso para a sociedade civil, é isso. É alguém que está na ponta, que está vivendo o serviço público, falar para os operadores do direito, principalmente da administração pública, falar assim, olha, isso não está funcionando. E trazer para um grande cara que é o Burle Marx, um cara que não tem nada a ver com a área jurídica, mas por que as obras dele eram tão legais? Ele fazia um jardim lá que funcionava, todo mundo... Porque ele nunca fazia uma reta da cabeça dele. Ele chegava assim, ele soltava o jardim e falava assim, ficava vendo as pessoas circulavam. Na hora que as pessoas circulavam, ele falava assim, cara, então esse caminho aqui que o pessoal tá fazendo mais. Ali ele fazia o caminho. Então ficava um negócio fantástico, porque a questão orgânica, as pessoas utilizando aquilo lá, elas mostraram quais eram os caminhos para ele. E ele é uma referência mundial. E a gente não faz isso no direito, a gente pensa que a gente sabe que a pessoa na ponta está sofrendo. E por isso que é importante ver a sociedade civil. Sim, por isso claro. que é importante saber quem está na ponta, o que tem aí que ser feito. Bom, caminhamos então para os minutos finais da nossa apresentação. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do doutor. Aprendi muito sobre LGPD, as suas reflexões quanto à lei de introdução ao Código Civil. Me abriram gatilhos aqui para refletir ainda mais sobre esse assunto do Smart Sampa, que eu não sabia que era tão complexo assim.
a gente trazer um assunto que aparentemente a gente só lê recortes de jornal, mas quando a gente interage com outros experts da área, a gente começa a entender o debate, a profundidade dele. Eu agradeço, tá, por contribuir conosco, com nossos telespectadores. E, enfim, eu agradeço mais uma vez de estar aqui ao lado do nosso amigo Thiago, que também elevou o nível do debate aqui. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. Obrigado, Willy. Obrigado, professor. Agradecemos imensamente. Foi muito rico mesmo o debate. Foi. Como o professor nos trouxe, de fato, eu acho até que merece uma continuidade Sim, em um outro episódio. Fecha aqui e vai ali Acredito que pra a gente... padaria, não tem problema nenhum, não. Não, que vai continuar hoje, vai, com certeza, depois do nosso término. Mas agradecemos mais uma vez. Obrigado, Foi pessoal. um prazer imenso. E vamos encerrando, então, o nosso podcast. Agradecemos, então, a todos e todas que nos acompanharam. Tá? Um grande prazer. Não deixem de curtir, tá? O nosso YouTube, nosso canal no YouTube do podcast, tá? Curtam as nossas redes sociais. Compartilhem divulguem, também. compartilhem. Vai ser sempre muito bom e enriquecedor que nós tenhamos entrevistas como a do professor Luiz Felipe. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. tchau. Obrigado, pessoal.